Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros versos do capítulo até o versículo 4 e depois o 19 ao 21. E nos diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Vamos orar. Ó Deus, eu te louvo pelo privilégio que temos de nessa manhã estarmos juntos aqui. E o nosso maior privilégio, Pai, é podermos nos assentar aos teus pés e ouvir do teu coração aquilo que desejas das nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, que não temos capacidade plena de entender a tua vontade e mesmo discernir, Pai amado, em profundidade a tua palavra. Por isso pedimos que o teu Espírito, que eu sei que está neste lugar e habita em nós, possa nos auxiliar, ó Deus, e que possamos, Senhor, muito além das palavras, ser edificados pelo Senhor. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. De coração para coração. Pode ficar tranquilo que não é aqueles bilhetinhos correio elegante que a gente fazia nos acampamentos, lembra? De coração para coração. Mas a verdade é que o desejo, nessa manhã, de algo que encheu meu coração, é nós entendermos um pouquinho daquilo que enche o nosso coração para que a gente faz. Para que o coral fez nessa manhã cantando, para que o que você fez no momento da oferta há pouco, e muito mais do que isso, em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia como uma resposta ao Senhor. E o nosso foco principal é a respeito do dinheiro, a respeito daquilo que nós oferecemos, porque talvez seja uma das partes mais difíceis e seja uma das expressões que se tornam claras aquilo que realmente enche o nosso coração. Você já deve ter ouvido, essa pequena história que ela chega mais a ser como uma anedota, mas disse que 3 pessoas estavam discutindo a respeito de como fazer a sua oferta a Deus. Ou seja, o que daria aí de oferta para a igreja ou qualquer coisa assim. E o primeiro falou assim, olha, é o seguinte, eu faço da seguinte maneira, eu faço um círculo no chão, pego todo o dinheiro que eu recebo e eu jogo para cima. O que cair dentro daquele círculozinho é de Deus, o que cair do lado de fora é meu. O seguinte falou assim, olha, tentando ser mais piedoso, falou assim, olha, eu uso quase o mesmo método que você. Eu também faço um círculo e também jogo para cima, mas o seguinte, o que cai ali naquela rodinha, no círculo, é meu, mas o que cai do lado de fora, esse vai para Deus. O terceiro já brilhou os olhos e falou assim, olha, eu uso um método mais ou menos semelhante, mas eu não faço nenhum círculo no chão não, mas eu também jogo o dinheiro para cima, e é da seguinte maneira, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. Bom, teologicamente você pode ter certeza que essa história extravagante não é precisa, porque não existe nada que seja meu e que seja seu, na verdade tudo pertence a Deus, nada do que nós possamos ter sai desse escopo de que Deus é dono de todas as coisas, inclusive a nossa vida, a nossa saúde, os nossos relacionamentos e os nossos tesouros. Tudo aquilo que você tem aí, a roupa que você está usando, o carro que te trouxe até aqui, pode até ser que seja um Uber ou qualquer coisa assim, tudo pertence a Deus.
Essa noção de que o que é meu, meu amado, chega uma hora que nós fechamos os olhos aqui na terra, aí nós vamos perceber, mas lá na glória, que tudo aquilo que achávamos ser nosso, não é. E além o que fica ainda vira briga entre aqueles que permanecem. Por isso, eu creio que é desejo do coração de Deus que tudo quanto temos seja dirigido para algo que Ele mesmo deseja. Ou seja, Ele nos deu coisas, bens, saúde, vida, para que nós possamos direcionar para algo que enche o seu coração, para cumprir uma missão para o qual Ele nos chamou. Mas conquanto que essa história seja extravagante e não seja teologicamente aí acertada, mas essa pequena história também traz mostrando algumas tendências humanas. Uma delas é que, grande ou em menor porte, as pessoas se preocupam com o fato de que existe um Deus e que alguma coisa deve ser entregue a Ele. Deus não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro, mas é uma expressão, então é essa preocupação. Pelo menos dois, se um pouquinho mais, o outro, acho que mais mangana com a cara dos outros. Mas uma segunda coisa, a gente também percebe que não apenas nesse relacionamento com Deus, mas também entre as pessoas. Na hora de fazer a sua maneira de fazer a sua oferta a Deus, ele queria parecer mais piedoso do que o outro. E muitas vezes nessa nossa toada, e justamente o texto ele vai por essa linha que nós lemos, que muitas coisas que nós fazemos, muitas vezes não é provocado por algo realmente genuíno, mas pelo fato de a gente querer mostrar para os outros que estamos fazendo algo ou que somos melhores uns do que os outros. Mas em última instância, também demonstra aquele último, que mostra como o nosso coração se volta para aquilo que é importante, ou seja, aquele último que fez um jeitinho de mostrar que tudo era dele, ele mostrava que para ele o dinheiro tinha importância e as suas necessidades eram as mais importantes, por isso ele ia usar tudo que ele possuía para si mesmo. E justamente, eu creio que mexer com isso é o que trata um pouquinho do texto que nós lemos. Esse texto está incluído no maior sermão já pregado na face da terra, e também pregado pelo maior pregador que pode existir, o nosso Senhor Jesus. E ele, nesse momento, ele nos mostra nesse sermão, que é chamado de Sermão do Monte, nos mostra que algumas preocupações temos que ter. E a primeira delas é que, vamos ler juntos? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esse é um grande perigo. Todas aquelas coisas que enchem o nosso coração, de alguma maneira tem que estar no nosso foco, porque ele pode estar tirando alguma coisa que pertence a alguém, e nós estamos tomando posse daquilo. Eu não sei se você já percebeu no celular, a gente tem no celular um dispositivo que quando você perde o celular, você pode localizar. Você já sabe disso, né? Nunca funciona quando você foi roubado, porque você nunca vai conseguir encontrar. Fique tranquilo. Mas as pessoas começaram a perceber o seguinte, em alguns modelos, que esse programinha que tem, ele mais do que encontrar o seu celular, ele está começando a ser usado para encontrar o dono do celular. Você não precisa ter perdido o seu celular para poder encontrar, mas eles fizeram uma conexão ali dos Estados Unidos para que pudesse juntar dois aplicativos, o Find Me, que é Find My, encontre o que é meu, com o Find My Friends. E esse dispositivo que era só para achar celular hoje, ele encontra pessoas. Sabe por quê? Porque onde uma pessoa está, ali está o seu. E onde está o seu celular está. Meu amado, você vai ver, tem até uma irmã aqui que fala assim, Deus já mostrou, falou assim, não fique ligado e tão presa a tudo isso. E é uma verdade. Vai almoçar em algum lugar para você ver. Dá uma olhadinha quando você for no restaurante, dá uma olhada nas mesas do que acontece. Entre no ônibus e veja o que acontece. Faça um voo, aonde você vai as pessoas estão ligadas. Você já saiu de casa sem o celular para ver o que acontece? As pessoas parecem que dizem que está faltando uma peça de roupa. Essa semana um pastor foi numa formatura e perdeu o seu celular. E aí começou a mandar mensagem, gente, eu estou sem celular, por isso eu não vou responder. Ficamos, na verdade, muitas vezes ligados, mas é para dizer o seguinte, aonde está uma coisa, está outra. Onde você está o seu celular, no seu celular você está. E é mais ou menos isso, é como se onde está o seu celular define a sua localização.
E assim quando fala que aonde está o teu tesouro, está o teu coração, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Por isso aquelas coisas que você mais ama, que você mais investe nelas, eu não estou dizendo que seja o celular agora, mas em tudo aquilo que você dá sua maior intenção, significa que ali vão te encontrar. Aquelas coisas que você ama e que você dedica tempo e amor, elas vão denunciar a sua localização, ou mais especificamente, vão denunciar como está o seu coração. Por isso que falar de mordomia é importante. Mordomia não apenas no que nós entregamos os dízimos e das ofertas, mas a mordomia da nossa vida e de tudo quanto Deus nos deu. Você está entendendo? Que tem a ver com uma resposta, e por isso, essa sessão aqui, do Sermão do Monte, já começa como um alarme, Jesus dizendo, olha, cuidado, ou seja, guardai-vos de exercer a vossa justiça, ou a vossa própria justiça diante dos homens. Por isso, nós temos que nos atentar que é importante atos de justiça. Fazem parte da caminhada cristã. E dentro da tradição judaica, um bom judeu, ou aquele judeu que obedece os mandamentos, ou aquele judeu que tem ações justas, 3 coisas ele precisa fazer constantemente. Ele precisa orar, jejuar e dar. O doar, o repartir. Vamos lá, quais são as 3 coisas? Orar, jejuar e o dar. E se você vai perceber, o Senhor Jesus aqui, nós não lemos todo o texto, mas ele vai tratar dessas 3 coisas. E ele vai tratar de uma forma específica, não mostrando como fazer, mas na verdade como não fazer. E nas 3 coisas que ele fala, desses atos de justiça, ele mostra o seguinte, que procurando fazer um acerto entre aqueles que o ouviam, é que a maior parte das pessoas que faziam o orar, o jejuar e o dar, era para serem vistos, eram para que as pessoas vissem aquilo que ele fazia. Por isso ele chama-se, olha, não façam como fazem os hipócritas. Não façam como fazem os hipócritas. E como que ele diz que os hipócritas fazem? Quando fala sobre oração, e aí o texto, se você for ler, está a partir do verso 5, eu não vou ler, mas ele fala assim, os hipócritas o que fazem? Eles querem orar em público, orar bonito, orar longo para que as pessoas possam ouvi-lo, mas não seja como ele. Sabe o que você faz? Você vai em secreto lá onde o seu Pai Celeste, só Ele te ouve. Não significa que você não possa orar em público, mas é o seguinte, deixa as longas orações para que você tenha com você e o seu Deus. Porque é o seguinte, quando você fizer isso, o Senhor que te conhece, o que Ele vai fazer? Ele vai trazer a recompensa, é o que o texto diz. Ao mesmo tempo, ele vai falar sobre o jejum. Ele fala assim, olha, como que os hipócritas jejuam? Eles desfiguram. Se puder, até eles querem mostrar que estão magros, debilitados, para mostrar que estão jejuando. E Jesus diz o seguinte, olha, não faça como os hipócritas. Quando você jejuar, lava bem o rosto, veste a sua melhor roupa, vai animado, você não precisa fazer aquela cara de desespero. Sabe por quê? Porque o Senhor tem algo, Ele deseja isso, mas aquilo que eu faço, esperando que os outros vejam, eu estou recebendo algo. Só que mais do que isso, mais do que simplesmente eu receber algo, quando fazemos algo, o Senhor não está interessado no que eu faço, mas a motivação que me leva a fazer aquilo. O fato de você estar aqui nessa manhã é uma bênção, amém? Mas sabia que Deus, Ele vê o desejo, a motivação que te trouxe até aqui? Por isso, existe até alguns perigos, nós temos que estar atentos aos perigos até mesmo do dar. Pastor, tem um perigo? Tem. Tanto do dar, como do orar, como do jejuar. E o maior deles é o quê? É porque Deus, Ele não se interessa apenas pelo ato do que você faz, mas o Senhor está atento àquilo que move o seu coração. E justamente um dos perigos é o que está aqui no versículo 2, ele diz assim, olha, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Você está escutando? Serem o quê? Glorificados. A palavra glorificados vem de doxa, que é glória. É aquela coisa que só Deus deve receber.
Só Deus deve ser honrado por isso. Por isso, quando nós tratamos disso, nós não estamos apenas falando o seguinte: olha, quando você faz esmola aí, ou você dá alguma coisa para as pessoas verem, você já recebeu o seu galardão, ou quando, não é simplesmente o fato de você não receber algo na eternidade, mas quando eu estou recebendo a glória, eu estou retirando, eu estou roubando algo que não é meu. Quando eu sou glorificado por algo, quem que nos deu tudo? Quando eu sou glorificado por oferecer algo que não é meu para outro, e eu digo que fui eu que estou dando, já ouviu aquela expressão que você faz com o chapéu alheio, como que é mesmo? Faz cortesia com o chapéu alheio. Quando eu recebo glória por alguma coisa que não é minha, eu estou roubando algo que é devido a outro. E a quem é devido? O próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Meu irmão, não é o fato das pessoas não poderem ver o que você faz, mas o negócio é o seguinte: o que te move a fazer isso deve ser para que o Senhor seja glorificado. Por isso o perigo de qualquer coisa que nós fazemos, ou seja, você oferecer os seus dons para cantar no coral, ou cantar no louvor da igreja, ou em alguma outra obra, se você faz isso para de alguma maneira aparecer, há um problema. O problema é que você está roubando aquilo que não pertence a mim nem a você, mas pertence a Deus. E quando nós pensamos nisso, além desse perigo que tem de você receber a glória, o outro perigo é fazer por obrigação. A gente vê que lá no passado, a questão dos dízimos que se entregava, um contrato social, muitas vezes nós não fazemos algo porque o nosso coração está alegre, mas porque você não tem que fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai me abençoar, se eu não entregar o meu dízimo, o dinheiro, meu amado, não funciona assim também. Não é desejo do coração de Deus, já é um bom começo, tá? Mas o desejo do coração de Deus é que seja unido, tanto o ato daquilo que você faz, como algo que profundamente parte de um coração que reconhece o porquê está fazendo. Paulo, em 2 Coríntios 9,17, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu presenciei alguns dias atrás ali na minha família um pedido de casamento, então, está chegando, não tem jeito, né? E eu me lembrei daqueles fatos antigos, que se faziam quando, normalmente depois de um longo tempo de namoro, normalmente parte do rapaz pedia a moça em casamento, E o que se dá como demonstração desse amor é normalmente um presente. Em alguns países é um anel muito bonito para a noiva, no nosso caso já é um anel para os dois, mas ali você mostra que é uma expressão de que você está honrando, demonstrando o seu amor. A motivação que gerou daquele anel é importante, porque se o rapaz chega lá e fala assim: olha, eu quero pedir você em casamento porque eu amo você, é isso que eu quero, legal. Mas tem alguns casos, meu irmão, também pode ser que o seu tenha sido isso, não tem problema, Deus abençoa de tudo quanto é jeito, tá? Mas vai chegando aquele momento assim, o rapaz está enrolando, ele não é casar, ainda mais agora, cada dia vai ficando mais difícil, será? E aí vai passando o tempo, daí é convidado para um casamento, daí menos um amigo, outro casamento, menos um, outro casamento, menos um, e ele leva a namorada junto, e aí cada vez que chega no casamento, que começa a cerimônia, ela já olha para ele assim. Aí aquele dedinho do pé começa a fazer assim, sabe? Assim quando a gente quer falar, quando está de sandália dá para ver. Quando não dá para ver, tem aquela bufada. Já escutou essa bufada? Gente, se você escutou, você já sabe que não está contente. Aí ele se vê numa posição de obrigação. Pode ser até que seja aquele cutucão que era necessário que tenha dado. Mas o seguinte, a motivação conta. Um casamento que se faz por obrigação, meu irmão, não estou dizendo que não dá certo, porque Deus ajeita qualquer coisa. Posso ouvir um amém bem forte? Mas eu quero dizer uma coisa, é bom quando o negócio é espontâneo.
que parte de coração, porque aquele anel, assim... Por isso, meu amado, nós somos desafiados a cada dia da nossa vida, a tudo que formos fazer não apenas porque somos obrigados, ou porque o tesoureiro da igreja no final do ano vai dar uma olhadinha lá, olha, como que está a situação. Gente, a gente não fica fazendo isso, nenhum tesoureiro faz isso, tá? Mas ele no final do ano chega, bom, estamos negativo, estamos positivo. Não se faz contas nesse sentido. Mas a coisa é, o que está levando você a querer entender que você tem que ser fiel? Recurso é uma pequena parte de tudo aquilo que Deus espera de nós. E aí, voltando ainda, e aconteceu, tá? Não me lembro se eu fiz assim. Uma outra postura de alguém que ama, normalmente o rapaz toma aliança, se ajoelha na frente da donzela, e oferece o seu anel. É uma atitude demonstrando o seguinte, olha, eu me coloco numa posição e você está acima. E aí, tem a questão do anel. Você não dá um anel bonito para falar o seguinte, eu vou convencer ela não quer casar comigo, não gosta de mim, mas se eu der um anel, não é para esse sentido. Mas aquele que dá o presente, ele quer dar o melhor, porque é uma demonstração do amor, ele quer ver aquele a quem ele ama, de uma forma que seja mais embelezada ainda do que é. Olha que coisa bonita, né? Que a anel bonita, a mulher fica mais bonita ainda. Mas aí, muito mais tem a ver com o presente, é algo que vem de um coração que ama. Motivação é uma coisa séria. E a pergunta é, o que tem motivado o seu coração e tudo que você tem feito nesse lugar ou para Deus? Um presente quando é dado por obrigação, ou tudo aquilo que você faz, quer seja vir para a igreja, quer seja um trabalho, um dízimo, o que quer que você dê. Na verdade, ele pode lá no fundo querer apenas parecer que somos bons. Às vezes para nós mesmos, achando assim, não Deus, olha, eu estou fazendo a minha parte. Deus deseja que a gente faça todas essas coisas, mas Ele tem uma preocupação grande com como está o teu coração. Em 1 Coríntios 13:3 diz assim, olha que coisa interessante e importante, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por isso, uma consequência disso é que, meu amado, você sabia que você fazer algo de coração, para aqueles a quem Deus coloca diante de você, ele é uma expressão que reflete a própria natureza do Deus a quem nós servimos. O fato de você fazer algo de coração, e ele diz logo no começo que nós lemos, aonde está o teu tesouro, ali está o teu... Meu amado, não é errado ter um tesouro. O errado é você ter o seu coração no tesouro errado. Eu pergunto a você, quem aqui é pecador? Mas ainda sendo pecadores, por que Deus os abençoa tanto? Por que Deus nos ama tanto? Porque mesmo não fazendo aquelas coisas que deveríamos fazer como seu filho, ainda assim o Senhor vem e nos atende. Olha o que Ele fez com o povo de Israel. Muitas vezes trazendo justiça, não para castigá-los, mas para que eles voltassem ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque aonde está o coração de Deus está no seu tesouro. E aprove a Deus nos criar e nos amar. E de alguma maneira o Senhor nos fez como seu próprio tesouro. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez, que Ele deu o seu Filho. Para quê? Não pereça. Você acha que não é amor alguém dar o que tem de melhor? E quando você oferece o seu melhor, na verdade, mais do que simplesmente você dar alguma coisa, você é expressão de alguma maneira do próprio caráter, da própria essência de Deus, porque Deus é amor. O nosso Deus é um Deus generoso. É um Deus que não dá as coisas simplesmente porque você deu um anel melhor, porque você deu mais dinheiro, porque você... Ele nos dá porque simplesmente Ele nos elegeu, nos criando como seu tesouro, e dessa maneira Ele nos ama. Diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Lembra que começa o nosso texto dizendo que nossos atos de justiça não podem ser para que os homens nos achem melhores, porque os nossos atos, até mesmo aquilo que fazemos aqui, provém daquele que deu a vida por amor de mim e por amor de você. Por isso, aquilo que nós fazemos de coração reflete o quanto nós amamos a Deus. O fato daquilo que você faz e fala assim: Deus, eu quero fazer isso de alguma coisa que não apenas por obrigação, ele reflete o quanto você entende que Deus te ama. Por isso é importante que a gente examine o nosso coração. Examinando como? Se nós estamos ofertando tudo o que somos e temos com um coração humilde. Será que, porventura, temos algum sentimento aí de que achar que a gente pode se parecer melhor por fazer parte de um ministério, fazer ou dar mais dinheiro, qualquer coisa assim? Ou de que eu dando, Deus vai dar algo em troca? Meu amado, um coração humilde, lembra disso? Meu amado, aquilo que você vai fazer para Deus é infinitamente pequeno perto daquilo que Deus tem feito por mim e por você. Uma segunda coisa, estamos ofertando com um coração alegre? Meu amado, quando você deposita ou agora você faz um Pix, né? Nem tem as coisas para entregar aqui, daqui a pouquinho não precisa nem passar né? Mas você tem feito isso com alegria? Lembra que Deus ama quem dá com alegria. E meu amado, acima de tudo, será que nós estamos ofertando com um coração grato? Será que temos consciência de que tudo quanto temos pertence a Ele, só estamos devolvendo uma pequena parte? E por isso eu encerro. Assim, olha, um coração humilde e grato, ele responde a Deus em toda e qualquer circunstância, mesmo quando nada está sendo fácil. Estava lendo uma história de uma senhora, que lá dos Estados Unidos, e no meio de um vendaval, ali daqueles tufões que tem por lá, aquela mulher também se escondeu dentro da sua casa. E depois da destruição, ela se escondeu num dos locais lá, mas ainda caiu alguma coisa, ela feriu as costas, a coluna, não sei. E no final de tudo, quando foram ver a casa dela, havia sido toda destruída com exceção de um lugar, um quarto. Era o seu quarto de oração. O lugar que ela havia usado tantos e tantos anos para se comunicar, para derramar o coração, para falar com esse, de coração para coração, foi o único lugar preservado aonde a família foi salva. Você pode dizer isso já seria o suficiente, não é? Mas gravaram um vídeo mostrando a destruição. O sobrinho dela gravou. E sabe o que se via no vídeo? Aquela mulher mancando, com uma máscara de oxigênio e gritando assim: eu agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor. E além disso, ali para as pessoas, diga assim: agradeça a Deus, agradeça a Deus. Sabe, uma pessoa que tem um coração verdadeiramente que responde a Deus, não importa o que esteja acontecendo, não importa que situação esteja vivendo, se está tudo bem. Se não está tudo bem, quem ama em todo o tempo, o amor não desvanece. Por isso, nos diz o final desse texto, que a gente leu: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Mas fazei o quê? Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam. Vamos juntos? Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por isso, creio que nós precisamos cada dia mais de Cristo nas nossas vidas. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de já ter um coração movido a estarmos juntos aqui te adorando. Mas queremos te pedir que o teu Espírito que nos sonda, não permita, ó Pai, que daquilo que façamos a cada dia, venha algo de nós mesmos, mas que seja dirigida e auxiliada pelo teu Espírito. Enche o nosso coração, ó Pai, de uma disposição a te servir e te amar com tudo aquilo que somos, quer seja com as nossas orações, jejuns, as nossas ofertas, tudo seja para a honra e glória do teu nome, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado eterno Pai, que as ternas e infinitas consolações do Espírito seja sobre vós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém.